Muito bem-vindos a todos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. E nós queremos aqui dar prosseguimento ao nosso vídeo anterior, não é? Eu vou dar uma segurada aqui no microfone, fica melhor, certo, irmãos? E nós daremos prosseguimento ao tratar agora e de forma objetiva da questão do século XX, o século XX, o neopaganismo e a consciência religiosa, certo? Então queremos tratar aqui do nosso livro, né? Que é Falsa Aurora, certo? E para quem viu o vídeo anterior, eu informei lá que nós iríamos dar seguimento a uma série de vídeos sobre esse assunto. O assunto em questão é a URI, que foi criada oficialmente, pelo menos, pelo bispo anglicano William Swing em 1995, portanto ainda no século XX, ok? E por isso que nós precisamos fazer uma incursão consciente, roteirizada e muitíssimo atenta para esse movimento dentro da cultura do século XX, ok? Iremos ler aqui um texto, né, do livro para trazermos aqui as nossas considerações breves, mas de uma forma consistente, certo? Então nós queremos ler aqui na página 71, o capítulo diz o seguinte, o título do capítulo: A Ascensão da Iniciativa das Religiões Unidas. Eu vou ler para os senhores, está escrito da seguinte maneira, né? O movimento interreligioso global que busca um consenso espiritual e ético entre as religiões do mundo teve início com o Parlamento das Religiões do Mundo de 1893. Uma reunião realizada em Chicago, com 400 líderes de 41 denominações e religiões. O estudioso das religiões interreligiosas, Marcus Braybrook, afirmou, abre aspas, o parlamento foi classificado por Sidney Ostrom como um divisor de águas na vida americana, marcando a passagem do domínio do protestantismo anglo-saxônico para o início de uma sociedade multirreligiosa. O parlamento, sozinho, não destruiu a hegemonia protestante, mas contribuiu para isso ao simbolizar as transformações que ocorriam. Fecha aspas. Vemos claramente uma citação de solenidade, não é singular, no que tange a natureza, certo, da consciência religiosa no século XX, em relação principalmente ao cristianismo, não é? Então nós vemos aqui claramente que a intenção, certo, dessa reunião aqui reunida sob a instituição Parlamento das Religiões do Mundo, a intenção é exatamente, e lá na frente eu vou citar, o que o Yogananda, né, que é um líder hindu, digamos assim, heterodoxo, ele afirmou em tons universais. Então nós iremos aqui, um pouco à frente, citar ipsiliteris as suas palavras. Inclusive, Yogananda foi um dos palestrantes, não é, desse importante evento, entendeu? E nós iremos aqui expor também a opinião dele acerca do que significou o Parlamento das Religiões do Mundo, né? Foi a primeira reunião ali, e, portanto, ainda no século XIX, e que o pano de fundo é sempre bom deixar explícito e sublinhado aqui,
para que ocorresse, não é, essa reunião tão importante é exatamente os achados intelectuais de algumas áreas do conhecimento, digamos, recentes, ou seja, da filosofia da religião e da ciência da religião, bem como, inclusive, da filosofia da revelação, que no século XX elas ganham, digamos, um boost muitíssimo percebido entre os historiadores da religião, entre os cientistas da religião, filósofos da religião, teólogos, líderes religiosos de diversas fés e assim por diante, né? Então, esse debate da filosofia da religião, e abordarei de forma particular o debate sobre a filosofia da revelação, é exatamente o núcleo contextual que irá desembocar na reunião proposta pelo Parlamento das Religiões do Mundo, certo? Então, eles haviam, de forma consensual, extraído da filosofia da revelação, não é? Através de suas investigações nas religiões comparadas, um novo conceito de revelação. E esse conceito é muito necessário fixar aqui para os senhores, é um conceito de natureza imanente e, portanto, intracósmica, onde a razão filosófica religiosa possui os instrumentos teóricos e até teológicos para julgar a própria ideia bíblica de revelação, já que o cristianismo ele sim digamos, importante, uma importante fonte da ideia de revelação para todas as religiões do mundo, né? E isso não é assim hoje, isso sempre foi assim. O cristianismo ele foi acompanhado, né, no decorrer dos séculos, muito de perto por diversas religiões antigas, e muitas, né, dessas religiões antigas, eu diria a maioria, são de origem pagã, e a ideia de revelação no século XX ela foi suplantada, certo? Suplantada para a causa da URI, que é Iniciativa das Religiões Unidas. E claro que esse assunto ele é amplamente e brutalmente desconhecido, principalmente em suas fontes intelectuais e também em sua cultura teológica própria, aqui no Brasil, obviamente. Lá fora nós temos um farto volume de literatura escrito, né? E aqui nós também iremos analisar a valiosíssima opinião do teólogo dogmático e filósofo da revelação, calvinista, certo? Hermann Bavinck, que viveu ali no século XIX e início do século XX, onde ele traz aí uma apreciação muito importante acerca da origem e da natureza da revelação bíblica para os nossos propósitos aqui. Então vamos aqui nos deter mais ainda nesse pequeno trecho citado para iluminar aqui o contexto exato da questão, né? Onde o estudioso das religiões, não é? Aliás, o estudioso aqui do movimento interreligioso, né? Ou da fé interreligiosa, Marcus Braybrook, ele afirma, né? Ele vai dizer que essa reunião do Parlamento das Religiões do Mundo irá marcar, certo?
uma certa fragilização e, digamos, perda da hegemonia do protestantismo nos Estados Unidos, ok? E, de certa forma, na América, não é? Através desse acontecimento histórico muito importante, que servirá de base para o William Swing, no final do século XX, estabelecer aí oficialmente, em suas esferas, em seus próprios termos, a iniciativa das religiões do mundo como um movimento internacional cujo objetivo é unificar as religiões e, no segundo momento, dessa unificação, fazer nascer uma religião totalmente distinta de tudo que a história já pôde vivenciar, ok? Então, é de fato uma ambição metafísica todo abrangente, muito seríssima, e cujos perigos são inexplorados sob todos os aspectos, porque ao tratar de Deus, o homem ele perde totalmente a noção, certo? Do perigo e da seriedade da questão, uma vez que os homens estão investindo contra a autoridade do Criador, não é? E então isso é uma coisa bastante séria, isso não é uma coisa marginal em nenhum dos aspectos, ok? E isso é uma coisa muito relevante para se dizer, não é? Quer dizer que a América, não é, à luz da análise do Marcus Braybrook, sofrerá uma mudança de natureza, não por conta do regime político, não por conta da produção literária, artística ou da sua ascensão econômica e social, certo? Nem tampouco por conta de seu progresso filosófico, mas por conta da perda da hegemonia do protestantismo, não é? E isso é assim uma visada muito interessante, dado que raros historiadores, filósofos da religião e teólogos entendem a questão do aspecto predominante da realidade, não é? Que na filosofia reformacional é o aspecto religioso, né? O aspecto religioso ele tem a hegemonia da realidade, por assim dizer. Então o que ele vai notar aqui é muito interessante, né? E inclusive o R.J. Rushdoony, ele segue a mesma linha de análise do holandês Herman Doiver, que vai sim encontrar nos motivos básicos religiosos toda a matriz para analisar a natureza da cultura ocidental. E isso é uma empreitada extremamente importante e que trará multi-implicações para todos os âmbitos da realidade, certo? Então, isso sim é uma questão de elevadíssima importância, a qual nós não temos um tratamento minucioso e sensível do assunto em nosso contexto teológico atual. Se já tivemos num passado, não é, aí no século XX e assim por diante, ao menos para mim é desconhecido, não é? Mas no contexto atual, me parece que a iniciativa das Religiões Unidas ela tende a ter um sucesso assim muito visível, um sucesso muito visível e portanto é perigosíssimo para o protestantismo aqui no Brasil, já que no fim do século XIX o protestantismo já sofria esse golpe muito sério. Então, o que diremos do protestantismo no Brasil no século XXI? Então, claro que é um olhar muitíssimo exterior, né? Na verdade, é um olhar exterior do nosso contexto cultural. No entanto, é um olhar objetivo, pois finca as suas raízes na história. Ok? Isso aqui não é uma elucidação particular, não é simplesmente uma suspeita,
não é uma probabilidade histórica, eu estou falando aqui de um fato histórico que vai conversar com toda a nossa consciência religiosa. Consciência religiosa essa externa, não é a consciência religiosa do Brasil, ok? Uma vez que o século XX verá o florescimento do neopaganismo num nível nunca antes visto na história da humanidade, né? E isso atingiu, obviamente, todos os aspectos da realidade: cinema, arte, música, teologia, principalmente, não é? Que é exatamente o que estamos tratando aqui, e assim por diante, assim por diante. O que mais podemos extrair aqui da declaração do Braybrook para encerrarmos esse ponto inicial da nossa conversa aqui? Ele vai citar que a questão do parlamento das religiões do mundo soou como uma espécie de símbolo, entendeu? Uma espécie de símbolo dessa presença religiosa distinta no coração da América, que é os Estados Unidos, né? Ao menos historicamente. É assim que as pessoas enxergam isso. Não é a questão da América, nem os Estados Unidos, como uma certa hegemonia da América, ok? Seguindo aqui, adiante, nós veremos o seguinte. O Lepin ele vai citar alguns autores, certo, de religiões diferentes, que foram fundamentais para arregimentar, organizar e efetivar essa reunião do Parlamento das Religiões do Mundo. E ele diz o seguinte: os motores primeiros do Parlamento de 1893 foram Charles Carroll Bonney, membro da Igreja Swedenborgiana, o reverendo John Henry Barrows, um pastor presbiteriano e cristão progressista, confesso, e o reverendo Jenkins Lloyd Jones, um pastor unitarista, né? Então ele cita essas três pessoas aqui que os irmãos deveriam pesquisar para se inteirar mais, né, das convicções particulares e da exata influência desses homens no parlamento das religiões do mundo, né? Que eu não vou saber precisar de quanto e quantos anos ocorre essa reunião, mas o fato é que o parlamento das religiões do mundo ainda existe e persiste, certo? Continuando aqui, o autor ele vai falar de que houve uma particularidade, né, no Parlamento das Religiões do Mundo em relação a uma melhor apreciação da teologia teosófica, certo? Então, a teosofia ela ganha uma proeminência ao ganhar, certo? Dentro de 17 dias de reunião, 2 dias foram dedicados para os intelectuais ou autoridades teosóficas discursarem no Parlamento das Religiões do Mundo. Então, 2 dias foram aí dedicados às crenças da teosofia, ok? E autoridades ditas cristãs estavam presentes no Parlamento das Religiões do Mundo, não é? Assim, de importantes denominações, ao menos ele vai citar aqui o presbiterianismo, o que é muito grave, não é? Saibam os senhores disso, mas que foi um fato histórico. Então, o que ocorre é que a teosofia, posteriormente, ela vai se portar de uma maneira muitíssimo, digamos, incomum, não é? Quer dizer, isso produziu um efeito exatamente por perceberem que ali no século XX, o neopaganismo ele já tinha uma força, digamos assim, inexplorada, né? E, portanto, o intelectual e metafísico René Guénon vai escrever acerca dessa opinião interna da teosofia em sua tão eminente participação nessa primeira reunião do Parlamento das Religiões do Mundo, né? O René Guénon dirá o seguinte, deixe-me só localizar aqui, diz o seguinte: na história do movimento teosófico, que publicou em 1921, René Guénon escreveu que depois do parlamento de 1893, abre aspas, os teosofistas pareceram muito contentes com a excelente ocasião para fazer propaganda que lhes foi oferecida em Chicago, e até chegaram ao ponto de proclamar que o verdadeiro parlamento das religiões foi, na verdade, o Congresso Teosófico. Fecha aspas, né? Então, a avaliação do próprio René Guénon é muitíssimo valiosa porque
Ele já foi, inclusive, certo, um gnóstico, não é? E era aí, no fim dos seus dias, um adepto, né, uma autoridade no sufismo islâmico. Então ele traz aqui essa consideração acerca do olhar interno dos teosofistas sobre sua participação, não é? De que havia uma hegemonia do espírito teosófico ali nesse parlamento, né? O que, guardadas as devidas, digamos, proporções, é um fato por conta que esse ecumenismo ele parte exatamente dessa vertente, certo? Asiática, oriental, em relação aí ao parlamento das religiões do mundo, né? Então existe, certo, sim essa, digamos, né, esse privilégio, né, de autoridade, ok? Deixa eu ver aqui mais algum ponto importante que eu havia aqui guardado, né, para falar nessa ocasião. E o ponto é o seguinte: uma outra coisa inédita que ocorre é que no Parlamento das Religiões do Mundo também vai, pela primeira vez, já ordenada, não é? Aí como pastora, certo? Palestrar também no Congresso das Religiões do Mundo, né? Ela é uma entre as 19 mulheres que palestraram aí no Congresso do Parlamento das Religiões do Mundo, né? Ela foi a primeira pastora a ser ordenada. E ela vai ali discursar também, né? O nome dessa mulher é Antoinette Brown Blackwood, certo? Que foi a primeira pastora ordenada cristã, entre todas as aspas, a discursar num evento de singular magnitude cultural e teológica, né? Aqui para já irmos para o final de nossa fala, irmãos, nessa série, nós queremos também falar o seguinte, né? Enfatizar, certo, a impressão que um dos palestrantes importantes teve, né, acerca do Parlamento das Religiões do Mundo e sua influência aí no Ocidente, né? O Vivekananda, né? Que foi um guru heterodoxo, do hinduísmo heterodoxo, né? Melhor dizendo. Vamos ler aqui a fala dele, né? Nos diz o seguinte, né? Deixe-me ver aqui. Diz assim: Vivekananda preconizou o fim das conversões religiosas, pedindo que cada religião assimilasse o espírito das outras. Afirmou, abre aspas, o cristão não deve, deixa eu ver aqui, o cristão não deve se tornar um hindu ou um budista e tampouco um hindu ou budista deve se tornar um cristão. Contudo, cada religião deve assimilar o espírito das outras e, ao mesmo tempo, preservar a própria individualidade e crescer seguindo a sua própria lei de crescimento. Então, assim, o que está claro aqui, eu vou fechar o livro aqui, irmãos, nessa questão, é que na fala do Vivekananda, implicitamente, jaz uma crença, certo? Fonte do supradogma, né? Ou seja, um supradogmatismo antidogmático. Ok? É exatamente isso. O nome parece um pouco, digamos, rebuscado e técnico, mas ele dá a ideia e a dimensão consistente da questão, né? Quer dizer, um supradogma, né? Ou seja, uma crença além do dogma, que a um só tempo é antidogma, ok? Porque não é possível preservar a identidade teológica uma vez que você suspende um elemento presente em todas as religiões, em maior ou menor grau, em um sentido próprio ou em um sentido já heterodoxo, que é o conceito de antítese,
certo? O conceito de antítese, por exemplo, é um conceito fincado na essência do cristianismo protestante calvinista, por exemplo, né? Para aqueles que não são calvinistas, né? Estão aqui acessando o nosso conteúdo, o nosso canal, a situação teológica, a crença teológica do protestantismo calvinista na antítese, traz exatamente essa implicação. Então, para concluir aqui, nós queremos trazer uma citação aqui, certo, da dogmática reformada do Hermann Bavinck, né, que é essa obra aqui, certo? Aqui na página de número 300 e deixe-me ver aqui, a página 311, né? Está escrito assim, a fala do Bavinck, ele disse: as religiões pagãs, consequentemente, não repousam somente sobre o reconhecimento da revelação de Deus na natureza, mas muito certamente também sobre elementos que desde os tempos mais antigos foram preservados da revelação especial pela tradição, muito embora essa tradição em geral já não fosse pura e nem mesmo uma operação de forças sobrenaturais no mundo pagão é a priori impossível ou mesmo improvável. Então nós vemos aqui essa intrincada e consistente afirmação do Bavinck, dizendo o seguinte, né, que apesar de que, e eu aplico esse raciocínio aqui, né, de forma plausível e lógica, a teologia produzida pela URI, de que apesar de que haja certos elementos da revelação especial no paganismo, a hegemonia da ideia de revelação no paganismo e, portanto, no neopaganismo é a predominância da ideia de revelação natural, não é? Revelação natural. E então a guia para a formação, a construção de uma teologia natural, ok? Então a ideia de revelação hegemônica no neopaganismo é a ideia de revelação natural e não de revelação especial como no cristianismo. E pode parecer algo muito fácil de se falar e muito, digamos, assim, descontextualizado, mas eu afirmo para os senhores que a verdade é exatamente o oposto disso, né? Ocorre que o contexto dessa explicação que eu lhes ofereço agora, ele é multiaspectual e extremamente extenso para nós discutirmos de forma, digamos, mais abrangente num vídeo de YouTube, não é? Então, eu pretendo produzir futuramente um curso sobre essa questão da filosofia da revelação, não é? Que já é um projeto um pouco mais antigo, mas que eu estava aí angariando, né, ou garimpando, melhor dizendo, alguns materiais para tanto, né? Então eu peço que vocês sigam essa trilha da filosofia da revelação como o componente central formativo para a URI. A URI aqui no Brasil, ela é de forma muitíssimo tácita e de forma extremamente discreta, adotada por todos os líderes de todas as expressões cristãs no Brasil. Quando eu digo todos os líderes, eu quero dizer que existe um certo número em cada expressão do cristianismo no Brasil de líderes que adotaram, né, ou se venderam para a URI. Obviamente, a maior parte desses líderes não são de confissão reformada, mas que, de certa forma, no que tange ao dogma, ou ao conjunto de dogmas cristãos, eles são, assim, digamos, situados dentro do cristianismo, não é? Por exemplo, na Assembleia de Deus, nós temos aí também representantes, né? E, portanto, na tradição pentecostal, na tradição neopentecostal, não é? O liberalismo teológico, a tradição do liberalismo teológico nem se fala.
Então, a situação no Brasil em relação à URI é uma situação já estabelecida, né? Quer dizer, o protestantismo no Brasil está, sim, subjugado pela URI, certo? E sua teologia neopagã ecumênica, certo? Que é algo extremamente perigoso e que deve ser combatido claramente e sem qualquer temor, eu diria. Por quê? Porque no fim da história, o cetro da onipotência de Cristo esmagará os seus inimigos. Esmagará os seus inimigos. Não pensem os senhores que essa perversão da verdade de Deus sairá impune para ninguém, porque não sairá impune para ninguém. E por isso esse assunto ele é de fundamental importância. Inclusive, ele é o determinante para o globalismo, que tantos cristãos incautos e idiotizados negam. Né? Há pessoas que falam muito em teoria da conspiração, mas não têm a capacidade básica de sequer discernir ou definir o que seria uma teoria da conspiração. Né? Então, o Brasil, assim, é realmente um país de insetos intelectuais e palradores vãos no que tange aos assuntos da teologia. Então, eu peço aos senhores, né, que me acompanhem aí nessa difícil empreitada de expor os fundamentos essenciais da URI em relação a uma campanha anticristã, ok? Eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem e que Deus vos abençoe grandemente. Até o próximo vídeo que nós iremos aí continuar tratando da URI e a sua natureza e implicações para a teologia particularmente reformada.